Todo mundo vendo minha tela aqui? Sim. Show. Acho que nós fizemos até a 4, certo? Confere. Até a 4. Foi, né? Até a 4, não é isso? É isso. Vamos lá, então. Ó, vou pegar aqui minha canetinha. Vamos lá. Trata-se de uma perda progressiva da produtividade de biomas inteiros. Então, ó, já vamos destacar aqui, porque isso aqui é uma informação importante. Tá, ó. Uma perda progressiva, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos. Ó, outra importante informação. Em todas as regiões quentes do globo, ou seja, regiões quentes. Então, são áreas, né, teoricamente, baixas latitude. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura vegetal. Então, nós temos aqui, ó, ação antrópica, ao superpastoreio e as atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletindo pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Questão do Enem, tá? O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre sociedade humana e meio ambiente. Em qualquer boa prova de geografia, em qualquer boa avaliação de geografia de concurso público ou de vestibular, há uma necessidade, né, de termos uma questão que relacione diretamente, né, o conflito, a relação conflituosa entre meio ambiente e ação antrópica, entre sociedade e meio ambiente. Tá legal? Certo? Criando, né, impactos ambientais muito significativos, seja em ambiente urbano, seja em ambiente rural, seja inclusive em áreas, né, ainda de preservação ambiental, tá bom? Certo? Que diz respeito ao processo de... Gente, quando a gente coloca isso aqui, ó, o texto enfatiza e chega para vocês e pergunta aqui, o processo de... Você pode perceber que todas as opções aqui são problemáticas ambientais, são impactos ambientais, tá? Muitos são impactos naturais que são agravados pela ação antrópica, beleza? Só o que vai dar gabarito é você tirar ali do texto, né? O texto está falando sobre qual impacto ambiental, certo? Aí nós temos as opções inversão térmica, tá? Que é um fenômeno também natural, mas é agravado pela ação antrópica, muito sentida, né, nas áreas urbanas, principalmente nos dias frios, nos meses de inverno, né, gerando aquela concentração de poluição, de partículas sólidas, inclusive. Isso traz muitos problemas respiratórios, problemas de mucosa, as crianças e os idosos sofrem muito. Isso aqui aumenta, né, o gasto, inclusive, do sistema de saúde, né? Poluição atmosférica, eutrofização da água, é quando você tem um acúmulo, né, de matéria orgânica nessa água, então são áreas eutrofizadas, muito comum em lagos, né, modificações do curso natural do rio, tudo bem? Isso impede a oxigenação, isso dificulta que a radiação solar atinja camadas mais profundas, isso traz, né, problemas bem significativos, tá bom? Contaminação do solo, pode ser através de vários fatores. Então, por exemplo, quando a gente fala do agronegócio, um dos grandes problemas é justamente a contaminação do solo pelos agrotóxicos, né, sobre esses produtos químico-industriais que estão relacionados a esse modelo intensivo, né, agrícola, beleza? Essa contaminação também pode acontecer por esgoto, por, né, esgoto industrial, esgoto doméstico, né? Nas áreas de mineração, né, pela utilização de produtos químicos para o processo de extração e separação dos minérios, né, como, por exemplo, o mercúrio, isso é um dos grandes problemas. Lembre-se das grandes tragédias, né, recentes no Brasil, que sempre são lembradas nas provas, né, ou podem ser lembradas na prova, né, de uma forma geral. Lembra de Brumadinho, lembra, né, da barragem no Fundão, beleza? E aqui nós temos a desertificação dos ecossistemas. Qual gabarito vocês marcaram, meus amores?
O que vocês marcaram aí? Me ajuda? Eu não consigo ver chat. Fala aí para mim. Ninguém? Então, beleza. Olhei no chat aqui, o pessoal marcou a letra E. Perfeito, né? Então, o que acontece? Essas 4 opções, embora sejam problemáticas, né, ambientais, inclusive algumas bem genéricas, né, como poluição atmosférica, contaminação do solo, que podem ser causados por, né, uma imensidão de fatores, nenhuma dessas problemáticas aqui estão explícitas no texto. O texto faz referência ao processo de desertificação, tá? Olha como que a gente pode perceber aqui nos trechos que eu fui marcando, que eu fui destacando aqui para vocês. Olha como que a gente pode perceber características, tá legal? Então, a desertificação é um processo natural. É um processo natural. Só que ele é extremamente agravado pela ação antrópica, principalmente a partir do homem retira a cobertura natural, a cobertura, né, vegetal. Tudo bem? Então, é um processo caracterizado, né, por uma tendência de desertificação típica de áreas, né, de climas quentes, onde nós temos uma evaporação bem mais intensa do que a capacidade de reposição. Então, nós temos a tendência, né, de perda de umidade do solo. A presença da vegetação auxilia nesse equilíbrio. À medida que o homem retira essa cobertura e você intensifica essa tendência, tá? Nós temos como resultado desse processo a perda de fertilidade do solo, tudo bem? Consequentemente, se esse solo perde biodiversidade, nós temos uma redução da biodiversidade, tá legal? Típico, né, de áreas, como o texto fala aqui, ó, ambientes áridos, semiáridos, subúmidos. Beleza? Então, assim, a questão exigia que você conhecesse características básicas, né, dessas problemáticas apresentadas nas alternativas e fizesse a relação com os trechos do texto, tá certo? Gente, se eu perguntar para vocês uma área no Brasil, uma região no Brasil, cuja problemática da desertificação é muito forte, é muito intensa. Qual região que vocês vão pensar? Pensa aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui no Brasil. Sertão nordestino, tudo bem? Onde temos o clima semiárido, né? Predominante. O clima semidesértico predominante, tá? Então, identifica aqui, ó. Preste atenção. Você vai identificar aqui o sertão nordestino, tudo bem? A depressão sertaneja, o sertão nordestino, beleza? E você já vai, para a gente já fazer um gancho, né? Para a gente fazer um gancho, já vai identificar aí a vegetação do domínio morfoclimático da Caatinga, Mata Branca, tá legal? Você já vai identificar aqui a Caatinga. Então, muitas questões apresentam um mapa, tá bom? Chamando atenção para o sertão nordestino, para a depressão sertaneja, e pergunta para vocês qual é um grande problema, qual é um grande impacto ambiental, certo? Muito presente, né, nessa região, e dá algumas características, fala da interação do homem, espera que você marque desertificação. Tá legal? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo ou não? Tudo certo, Romulo. Show, beleza. Então vamos seguir aqui em frente. Vamos seguir aqui em frente. Vamos para a questão número 6, tá? Galera, eu lembrei de uma situação aqui que não vou citar nomes, mas uma colega entrou em contato comigo, uma colega de vocês, uma amiga de vocês, e perguntando sobre alguns conceitos, né, algumas problemáticas ambientais. E eu posso aproveitar essa dúvida aqui, porque é comum dos alunos. Olha só, rapidinho, deixa eu pegar aqui de novo a caneta.
só para chamar a atenção. Gente, desertificação é diferente, tá, de arenização. Isso pode gerar uma confusão para vocês numa prova. É muito comum também, né, que os vestibulares coloquem conceitos para vocês se confundirem. Tá? Arenização. Tá? Então, são duas realidades diferentes. Tá legal? A arenização é um processo de formação de bancos de areias no solo. Isso tem a ver também, né, com desmatamento, com solo desnudo, né, que isso facilita a lavagem superficial do solo, né, essa erosão laminar. Né, e quando a gente fala de lavagem do solo, a gente pensa na lixiviação, que é a lavagem do solo, né, pela ação da água da chuva, verticalmente e horizontalmente. Tá legal? Que, assim, existem características próximas à desertificação, tá? Isso aqui é importante, então preste atenção. Embora haja semelhanças, existem alguns pontos importantes que vocês precisam destacar, então achei pertinente aqui, achei pertinente. Tá? Quando a gente fala sobre o processo de desertificação, como nós vimos, a gente está falando sobre o clima. Olha aqui, ó, o clima semiárido. Vou escrever aqui para vocês, ó. Anotem que isso é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Semiárido. Foi uma pergunta fantástica que ela me fez. Semiárido, tá? O clima semiárido. O clima árido, obviamente, né? Desértico, semidesértico. E o clima subúmido. Tudo bem? Isso aqui é típico. Estou com dificuldade para escrever aqui com o mouse, mas acho que deu para ler aí, tá? Então, ó, quando a gente fala sobre desertificação, está se referindo a essa realidade aqui. Quando a gente fala sobre, né, o processo de formação de bancos de areia, né, que nós chamamos de arenização, esse processo ele acontece principalmente em clima úmido. Tudo bem? Então aqui a gente está falando de clima úmido. Então olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença, olha que interessante. Tudo bem? Certo? Que são comuns em solo, né? Que já tem uma certa... Naturalmente, ele já tem uma composição previamente arenosa. Tudo bem? Beleza? E com isso, o que a gente pode perceber? No sul do Brasil, na região dos Pampas, por exemplo, nós temos uma problemática severa com a questão da arenização, tá? Porque nós temos, né, o avanço da pecuária, né, da agricultura, da pecuária, tá? E nós temos essa tendência, tá? Então, olha só, quando a gente fala de arenização, a gente precisa entender a interferência do homem, tranquilo? Né? Como eu disse para vocês, a interferência é um processo, tendenciosamente, né, de interferência do homem, que gera o empobreciamento da camada superficial do solo, maior exposição à lavagem do solo, né, pelo escoamento, né, a lixiviação, certo? Que vai gerando acúmulo, né, desses sedimentos de areia, esses sedimentos arenosos, né? Gerando esses bolsões. Tranquilo? Beleza? Então, num texto que aparecer, preste atenção, tá? Preste atenção, por quê? Esse texto pode confundir vocês, ele pode dar características, né, que são próximas de desertificação e arenização, tá bom? Como, por exemplo, olha aqui, ó, perda progressiva da produtividade dos biomas. Aqui, ó, isso aqui é uma característica comum, ó. Isso aqui é uma característica comum. Tudo bem? Só que aqui ele deixa claro isso aqui, ó. O clima. Tudo bem? Então é preciso ficar bastante atento a essas pegadinhas. Tá claro para vocês, gente? Tá claro para vocês? Tudo tranquilo? Ô, Rom. Oi? Tem uma pergunta para você lá no chat, acho que você não viu. Você lê para mim, Dudu? Fazendo um favor, filho? Eu não consigo ver. A Isabelle tá perguntando o que seria um clima subúmido, se você pode dar um exemplo, por favor. Obrigado, Dudu, e obrigado, Isabelle. O que acontece? Assim, classificação climática, a gente vai ver que existem algumas classificações climáticas, tá? Isso depende do protocolo utilizado, né? Isso depende dos pontos de referência, né,
utilizados, critérios, né, melhor dizendo, utilizados. Nós temos algumas classificações. Quando nós chegarmos no capítulo de clima, eu vou revisar para vocês essas classificações e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um posicionamento desses climas, tanto no espaço mundial e com destaque, obviamente, muito maior no Brasil, tá bom? O que acontece? Na transição ali do domínio amazônico para o domínio do cerrado, nós temos o clima, um clima chamado semi-úmido. Tá legal? Nós temos um clima chamado semi-úmido, né? Semi. Tá? Isso gera muita confusão. Quando a gente fala de clima subúmido, geralmente, né? É uma área de transição. Tá legal? Beleza? É uma zona de transição. Certinho? É uma zona de transição entre uma realidade mais úmida com uma realidade mais escassa. Aí, o que acontece? Esses climas, né, são chamados de subúmidos. Tranquilo? Entendi, Rômulo. Obrigada. Tá? Beleza? Então, por exemplo, tá? O que acontece aí? Como que eu posso aprofundar um pouquinho, né? Como que eu posso aprofundar um pouquinho essa explicação para vocês, tá? A expressão sub é abaixo. Então, o que acontece? Você pega lá, assim, porque não quero entrar muito em detalhe para não gerar confusão. Por exemplo, áreas desérticas, né? Os desertos, a maioria deles são frutos, né, de uma realidade atmosférica, né? A maioria dos desertos estão ali na latitude 30 graus. Isso tem a ver com os ventos quentes e secos provenientes, né, das linhas próximas ao Equador, né, das regiões próximas ao Equador. Então, é uma relação daqueles ventos alísios e contralísios, tá? Que vão gerar uma baixa umidade. Então, a maioria dos desertos estão ali. Tudo bem? Existem desertos, como, por exemplo, do Atacama e do Kalahari, né? Que são frutos, né, de ação de massas oceânicas frias, onde você retira a umidade da atmosfera, né? A presença de correntes marítimas frias retira a umidade atmosférica. Então, nós temos essas duas representações aí. O Atacama, né, é responsabilidade da corrente fria de Humboldt, e lá no Kalahari nós temos, né, fica lá no sudoeste africano, a corrente Bengala, tá? Que é uma corrente fria, tá certo? Então, o que pode acontecer? Você pode ter um clima seco, desértico, semidesértico, e você pode ter um clima úmido. Então, esses climas subúmidos são climas, né, de baixa umidade que geralmente se encontram em áreas de transição. Tá legal? Só que as áreas desérticas ou subdesérticas, elas podem ter várias explicações. Quando a gente fala de clima, por exemplo, a gente fala sobre a questão do semiárido nordestino, a gente vai perceber, né, temos transições ali, né, importantes sobre a questão climática, a gente vai perceber o seguinte: temos uma barreira natural? Temos, né, que é o Planalto da Borborema, mas o principal fator explicativo para essa realidade semiaridez, né, no Nordeste é justamente a movimentação atmosférica, tá certo? É justamente a movimentação atmosférica que vai estar ali. Então, é justamente nessas áreas de transição. Isabela e turma, ficou claro? Ficou, Rômulo. Tá? Obrigada. Assim, existem algumas explicações que são um pouco mais decorebas. Por exemplo, como que a gente caracteriza um clima árido? É um clima onde as precipitações anuais chegam até 300 milímetros, né? Já no clima semiúmido varia de 300, 700, 800 milímetros, né? Os subúmidos já apresentam, né, uma precipitação maior, tudo bem? Bem menor do que os climas úmidos, né? Onde você tem lá o clima tropical úmido com precipitações acima de 1.500, 2.000 milímetros cúbicos anuais de chuva. Tá legal, Isabela? Então, existem outras expressões aqui para classificar clima. Tá bom? Show, show, show? Obrigada. Beleza. Meus amores, entenderam ali a diferença entre arenização e desertificação? Tudo show? Sim, Rômulo. Então, beleza. Questão número 6, tá? Que horas vocês têm aula agora? 11h25, não é?
11h30. 11h30. Dá mais um tempinho para mim, tá? Pode ser? Pode. Dá mais um tempinho para mim. O Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa, de 2010, lançado em 2013 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostra que houve a inversão do tipo de poluição predominante no Brasil em comparação ao relatório anterior de 2004. Olha só, você precisava ter um conhecimento, né, até mesmo uma certa atualidade da realidade brasileira, inclusive econômica, para você entender isso aqui, ó, certo? Até o relatório, né, lançado em 2013, os maiores responsáveis pela posição do Brasil como um dos mais sujos do mundo era justamente o desmatamento e as queimadas. As emissões de gases poluentes provocadas pelo processo, né, de queimadas e desmatamento. Lembre-se que isso é uma realidade muito complicada no Brasil, tá bom? A partir, né, do novo relatório, o que a gente vai perceber? Que nós tivemos uma mudança. Hoje, o principal fator responsável pela poluição brasileira refere-se à queima de combustíveis fósseis. Aí você deve estar se perguntando, porra, que bacana em determinado ponto, né? Porque significa que a gente está diminuindo o desmatamento e as queimadas. Então tá show, pô! Pelo contrário, não foram os desmatamentos e as queimadas que reduziram. Foram justamente as queimas de combustíveis fósseis que aumentaram. Certo? Lembre-se que o Brasil hoje é o país que mais destrói florestas. É o país que mais desmata, é o país que mais queima florestas. Tá? Muitas questões de vestibular, eu acredito, para sair da mesmice, não vai pegar apenas, né, problemas. Quais são as consequências sociais das queimadas no Pantanal e na Amazônia esse ano, que bateram recorde? Né? Quais são os problemas ambientais? Né, características desse bioma? Não, podem perguntar o seguinte aí: o que isso vai trazer de prejuízo econômico para o Brasil? O que isso vai trazer de prejuízo econômico para o Brasil? O que a gente precisa lembrar? Gente, olha só. Existem estudos que mostram que se o Brasil utilizasse a Amazônia de forma sustentável, isso é representar um incremento econômico absurdo. Absurdo. Certo? Eu não lembro os dados exatos, né? Algo próximo, né, a bilhões anuais. E se trazer bilhões anuais para o Brasil, se o Brasil utilizasse a Amazônia de forma sustentável, ou seja, retirando aquilo que a floresta nos dá, sem necessariamente ter que agredi-la de uma forma intensa ou destruí-la. Certo? Só aproveitando aquilo que a floresta já nos dá naturalmente, em termos de potencial econômico, né? Nessa integração ambiental, econômica, né? E social. Tudo bem? Então, não foi isso. O que aconteceu foi um aumento. Tá. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: Rômulo, o que aumentou, então, para que os combustíveis fósseis, né, se tornassem o principal responsável pela posição do Brasil entre os países mais sujos do mundo? Primeiro, um dos pontos, assim, centrais na economia brasileira, também, além da questão do transporte, custo do Brasil, é a produção de energia. O Brasil, durante décadas, negligenciou, né, a produção energética, pouca diversidade. O Brasil tem um potencial assim, de energia solar, energia eólica, né, maré motriz. A gente discutiu tudo isso no capítulo de fontes de energia. Certo? E o Brasil passou, desde 2001, a recorrer significativamente à ampliação de termoelétricas, utilizando também combustíveis fósseis. Certo? Fora isso, a emergência econômica do Brasil, juntamente com a lógica do capitalismo, isso ampliou o transporte individual. Então, o número significativo de transporte individual, carros, automóveis, motos, né? Gente, isso aumentou e muito. Então, isso, assim, intensificou o consumo de combustíveis fósseis no Brasil. Tá claro, gente? Então, nós temos a lógica da eletricidade com a energia térmica, né, as indústrias termoelétricas, e também a queima de combustíveis fósseis, né, para a questão, né, para questão de atender, né, as necessidades aí da predominância do transporte rodoviário.
Tá certo para vocês, meus amores? Com isso, nós temos aqui, ó, olha o gabarito. Atualmente, a principal fonte poluidora é a queima de combustíveis fósseis que ultrapassou o desmatamento. E não foi o desmatamento que reduziu, e sim os combustíveis fósseis que ampliaram ainda mais. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Tá claro para vocês? Show? Então, beleza.